Sou bipolar e agora? É, bom, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre como foi, né, descobrir o diagnóstico de bipolaridade, né? E como foi lidar no começo com isso e o que eu sinto hoje. Depois de 5 meses de tratamento, mais ou menos, com medicação estável, ainda tomo uma dose relativamente alta, né? Queria baixar, mas estou me estabilizando, né? Bom, assim, na hora que aconteceu, né, que a minha médica, né, depois de várias situações que eu quero falar mais, né, sobre isso aqui nos próximos vídeos no canal, né, para dar mais detalhes sobre as depressões, as manias, o que acarretou, né, o que eu tô, né, pagando, né, para literalmente pagando por ter passado por isso. Mas eu tive, né, um gatilho, né, que foi uma demissão que me colocou num estado de mania que obviamente que eu não percebi e me colocou numa depressão muito profunda depois de alguns meses, de um mês, né? E aí eu procurei uma psiquiatra, né, nova. Isso foi no começo do ano passado, em abril, que eu comecei a me consultar com ela. E a gente tratou essa depressão, né? Como sempre se faz. Passei para ela todo o meu histórico, né? Que eu já tratava por ansiedade que eu tinha desde 2019. Isso tudo a gente vai falando aqui. É, e, e aí ela me indicou uma psicóloga também que é uma pessoa, né, maravilhosa aí que me ajuda muito no meu dia a dia. É, e aí eu comecei o tratamento, né? E aí, né, estabilizei, logo consegui um emprego, né? Porque eu sou um cara capacitado, ainda bem. E, e consegui um emprego com 2, 3 meses depois. É, voltei a ter altos e baixos, mas não com depressão, mas assim, é o literal da bipolaridade, né? Aquele brilho no olhar, aquela empolgação, né, de vamos fazer, vamos engajar, tal, né, e fazer coisas compulsivas. E depois vinha né, um momento de mais para baixo, introspectivo. E eu trabalhava na época, eu estava como Product Owner, né, PO. Então eu precisava lidar com pessoas, né? Então minha chefe percebia muito. É, então continuando, né? E aí passou tudo isso, começou esse ano também com esses altos e baixos, e aí veio abril. Nossa, abril foi tenebroso, foi o mesmo meu aniversário, que era para ser maravilhoso e não foi legal. Também eu acho que esse é um outro episódio pra gente falar. E, e aí quando eu conversei com ela sobre o final de abril, né, que teve uns episódios bem difíceis, né, na minha vida aqui, pessoal, sem dar tantos detalhes, é, ela olhou para mim e falou: eu tô olhando aqui, né, você fala, brilho no olho, né? Vai e volta, né? Momentos de acelero, depressão. Eu acho que você tem síndrome do espectro bipolar. Eu falei, que é isso, né? Ela chegou, me colocou, me deu o nome do Dr. Renato Silva, que, cara, ele é fantástico para falar disso. E me explicou um pouquinho e falou, vamos começar o tratamento. E aí, né, vamos ao tema do vídeo, que é, o que foi para mim, né? E agora, sou bipolar. Cara, primeiro foi um alívio, né, de saber que tinha um CID, né, é, linkado com isso que eu sentia, né, e por tudo que eu fiz, por tudo que eu, né, por tudo que aconteceu. É, então, aí vem a parte ruim, que eu acabei me agarrando muito à doença, né, que não deveria. É, então, eu acabei, né, e aí junto nas minhas terapias, falando sobre, né, a gente discutia, e aí um dia eu falei assim, ah, mas sou bipolar, né? E aí minha terapeuta falou uma frase que eu concordo e eu uso ela muito, né? Você não é bipolar. A bipolaridade não te define, né? Você é uma pessoa que foi diagnosticada. Então eu costumo dizer o seguinte: eu sou uma pessoa que tenho um quadro,
que sou mais suscetível a ter oscilações de humor. Ponto. Existem outros pontos, né, que talvez aqui a gente possa reagir a um vídeo do Dr. Renato Silva, é, mas que também tem a ver com o cérebro, do cérebro ser mais frágil para a questão de emoções e assim, mesmo ele estando, você estando estabilizado, né? Mas o ponto é isso, né? O principal ponto é, eu sou suscetível, né? Ou você, se você tiver bipolaridade ou, né, tiver tido esse diagnóstico, a única diferença é que você é mais suscetível a isso. Então assim, são só dois, né? Mas são no mínimo três estados de humor, né? Que é o normal, que a maior parte do tempo você vai estar nele, se espera-se, a depressão e a mania, e aí tem a mania mista, né? O estado misto, na verdade, se eu não me engano, como é que chama? Gente, eu não sou médico. É, eu só estudo sobre o caso porque é o que eu sinto e como projeto de vida eu quero trazer isso para vocês, né? Quero poder, através da minha experiência, do que eu passei e do meu dia a dia, mostrar para vocês da visão de uma pessoa normal que não tem nada de diferente, é, pode passar para vocês, sabe? Tipo, para vocês sentirem, nossa, é normal isso. É, então, quando ela me falou isso, né? Então, e aí eu mudei. Então, hoje eu entendo que eu tenho esse quadro, mas para mim ele não me define. E eu tô batalhando para ficar 100%. Eu não tô 100%, tanto que minha medicação tá super alta ainda. Mas eu tô bem, né? É, sempre pode acontecer alguma coisa que pode me dar alguma crise, algum gatilho. Espero que não, mas eu tô lutando para isso. E, e aí tem, né, todas as questões, né, que todo mundo fala de que tem que fazer, ter a vida perfeitinha, que cara, não dá, né? Você trabalha, tem filhos, ou sei lá, cada um tem suas responsabilidades, não dá pra fazer tudo, mas faça o melhor, né? E foi isso que eu comecei a tentar fazer comigo, parar de me cobrar e fazer os melhores. Um outro ponto, né? É me cercar de pessoas boas e pessoas que podem me ajudar, né? Numa situação de necessidade. Então, contei, converso sobre com a minha esposa, converso sobre com as pessoas, né, que estão ao meu redor, família. Tem uma psicóloga que, pô, pelo menos teve uma vez, não, só que aconteceu, mas eu tenho quase certeza que se eu precisar é só passar a mão no telefone e falar, vamos ter uma sessão e ela vai me atender, a minha psiquiatra também. Então, procure se cercar, né? Se cercar de bons profissionais, boas pessoas, que tudo vai dar certo, tá? É, bom, esse é o meu primeiro vídeo aqui, né, no canal. A, a minha ideia é postar todos os dias alguma coisa, algum sentimento meu. É, quando, né, tenho alguns roteiros, entre aspas, né, porque aqui eu falo e vai ser isso, minimamente editado, só quando eu realmente travar ou se desligar o microfone, alguma coisa assim. É, mas é realmente relatar a vida real, né, de uma pessoa que sofre e sofreu, né, por um tempo. Não, pessoa, não fui internado, graças a Deus, não sou esse nível, né, não cheguei a esse nível. Então, eu tô aqui só para relatar o que aconteceu comigo e poder te passar um pouco de conforto para você ver, né, tipo, nossa, né, tem mais pessoas nisso, tentar trazer pessoas do bem que também passem por isso, ou também trocar experiência com quem lida com pessoas que também que tenham isso, né? Tipo, ajudem essas pessoas. Muitas vezes elas só precisam de um conforto, né? Tomem cuidado, veja se ela toma remédio, porque um bom risco é que pessoas que têm esse CID associado, eu gosto de falar assim, né? Para não falar doença, deixam de tomar as medicações só porque acham que estão bem. Então, então, o objetivo do meu canal é esse, é tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis, passar a minha experiência
É, e é isso. Se eu conseguir te sensibilizar com alguma coisa, se você gostou do que eu falei, se você se identifica do que eu falei, se você tem qualquer comentário para fazer, qualquer é, eu- é, elogio ou crítica, pô, fica à vontade, faz um comentário, curte, né, para me ajudar aí a crescer aqui e a gente chegar em mais pessoas e principalmente se inscreva, né? Isso vai ajudar bastante nesse meu projeto aí. Tá bom, pessoal? É, ficamos no próximo vídeo. Um abraço.